Ok, senhores, muito boa noite. Aqui é o professor Riane, mais uma vez na disciplina de máquina de corrente alternada. Peço a autorização para entrar aí em cada local onde vocês estejam dispostos, motivados a continuar com a gente aprendendo, aprimorando um pouco mais os conhecimentos em máquina de corrente alternada, ok? O tema dessa semana, o conteúdo dessa semana é para a gente entender um pouco melhor o campo magnético girante trifásico. Tão falado, a gente faz muita propaganda desse campo magnético girante, porque é através dele que nós conseguimos entender o funcionamento das máquinas de corrente alternada, as máquinas CA, tanto as máquinas assíncronas, os motores de indução, quanto as máquinas síncronas, os geradores, os motores síncronos, enfim. Então, ele é uma componente muito importante nesse universo das máquinas de corrente alternada, CA, para a gente poder entender com detalhes aí como que funciona a operação desses equipamentos. Beleza, pessoal? Então, olha só, vamos juntos, então, acompanhar a nossa aula para entender esse campo magnético girante que aparece aí nas máquinas CA. Bacana? Bom, primeiro, pessoal, para a gente começar a entender, eu representei aqui o estator. Então, nessa altura do campeonato, nós já sabemos diferenciar muito bem o estator do rotor, aqui no estator. E o que tem no estator de uma máquina de corrente alternada? Primeira pergunta que eu faço, Está em dúvida, não lembra muito bem? Volta às aulas anteriores para entender as partes. Nós já gravamos uma aula semana passada, onde nós falamos das partes de uma máquina CA. O que tem no estator, o que tem no rotor, como é que as coisas funcionam. E agora eu estou usando, uma sequência aí, tá? Então, está um pouco em dúvida, volta lá, assistam as aulas, não deixem de assistir para poder compreender a sequência aqui do nosso curso. Bacana, moçada? Bom demais? Então, olha só, o que tem no estator? Nós já vimos que no estator nós temos 3 bobinas trifásicas. Eu vou além, Nós vimos que eu posso ligar, nós podemos, algumas opções simples, básicas de ligação dessas 3 bobinas, 1 com 4, 2 com 5, 3 com 6, estão lembrados? Eu posso ligá-las em delta, eu posso conectá-las em estrela. Lembra? Falamos disso na última semana, naquela revisão, como é que eu faço as conexões, qual a tensão que fica na bobina e tudo mais. Isso tudo está no estator. Se isso tudo está no estator, nós temos aqui, aqui a entrada da bobina A linha é o fim, ou 1 com 3 são 4, Aqui o B, 2, B', o terminal 2 com 3, 5, e o C seria o terminal 3, e o C', o fim da bobina 3, que seria o terminal número 6. Estão lembrados? Então eu tenho aqui as 3 bobinas montadas de forma trifásica aqui no nosso estator. Joia? E aí, o que nós vamos fazer? Eu vou conectar, vou imaginar que eu vou pegar essa minha máquina e vou conectá-la à rede elétrica trifásica. Vamos imaginar a princípio que é a operação aí como um motor de indução, para simplificar um pouco a nossa análise nesse momento. E eu vou conectá-lo a esse motor, a tomada, entre aspas, Seria, claro, um painel trifásico, uma alimentação trifásica, uma rede trifásica. E na hora que eu conecto o meu equipamento, o meu motor de indução trifásico à rede trifásica, o que vai acontecer? Vai circular uma corrente pela fase A, pela fase B e pela fase C. Bacana? E essas correntes começam a circular pelas bobinas, que estão montadas aqui no estator. E aí, como é um sistema trifásico equilibrado, simétrico, vai, por exemplo, circular pela fase A, uma corrente aqui de pico seno de ômega t, a fase B menos 120, a fase C menos 240. Ou seja, nosso famoso sistema trifásico equilibrado, defasado de 120 graus. Mole, não é isso? Nenhuma novidade. Acontece, pessoal, que agora começa o desenrolar aí da história, Prestem bem atenção, não percam as fortes emoções que nós vamos viver. Por quê? Na hora que eu circulo uma corrente A, e B e C pelo meu estator, eu alimento com tensão trifásica. Essas tensões trifásicas vão provocar a circulação de correntes trifásicas nessas bobinas. E aí percebam que o primeiro fenômeno do magnetismo, a gente sempre vai fazer referência ao primeiro fenômeno do magnetismo, o segundo e o terceiro. O primeiro é corrente produz campo magnético. Lembra da primeira regra da mão direita? Corrente elétrica produz campo magnético. Dentro da máquina, esse campo magnético ele se traduz em um fluxo magnético, que são as linhas do campo magnético que estão atravessando ali os centros
os centros ali das nossas espiras, ok? Então, olha, não perca a linha de raciocínio. Eu vou alimentar o estator da minha máquina com tensão trifásica. Essa tensão trifásica vai fazer circular correntes trifásicas defasadas de 120 graus. Essas correntes trifásicas, por sua vez, vão produzir fluxos magnéticos também defasados de 120 graus, porque está tudo defasado de 120 graus, né? Assim, e aí eu vou ter um fluxo produzido na fase A, um fluxo na B, um fluxo na C. Ou se podemos melhor descrever um fluxo produzido pela corrente que circula na bobina A, um fluxo produzido pela corrente que circula na bobina B e a mesma coisa para a bobina C. Defasados, portanto, também de 120 graus. E aí vem um detalhe interessante, pessoal. Se essas 3 bobinas do meu estator, lá da carcaça, que nós ligamos em delta ou em estrela, estão lembrados? Essas 3 bobinas, se elas tivessem sobrepostas dessa forma aqui, ó, uma sobre as outras, né? Se elas tivessem todas, melhor dizendo, com o mesmo eixo aqui, olha o eixo aqui, ó, perpendicular a elas. Um eixo perpendicular ao plano das espiras. Se as espiras estiverem todas no mesmo plano, com o mesmo eixo perpendicular, o que iria acontecer? O fluxo A mais o fluxo B mais o fluxo C, eu ia somar. Por quê? O fluxo produzido pela A está passando no B e no C e assim sucessivamente. Se elas estivessem no mesmo plano, o fluxo A mais o fluxo B mais o fluxo C somados iria dar qual resultado? Quem aí conseguiria, já está aí ligadão na resposta aí. Se eu fosse somar o fluxo, porque é o que importa, né? Sempre o que vai nos importar quando falamos de sistemas trifásicos é o resultado, a resultante da combinação das 3 fases. É aquele velho ditado, né? Eu não quero saber se o pato é macho, eu quero é ovo, não tem nem assim? Não quero saber se o sistema é trifásico, eu quero é o resultado disso, né? E o resultado de eu colocar o fluxo da bobina A mais o B na C, se elas estivessem montadas assim, por que se elas estivessem montadas assim? Porque nós já vimos que elas não estão montadas no mesmo plano. Olha lá, a A começa aqui, a C está aqui embaixo, a B está aqui, ó. Ou seja, se pegar aqui, ó, A, B com C, já deu para ver que elas não estão no mesmo plano, elas estão montadas 120 graus umas das outras. Então, se eu tenho uma nesse plano, a outra vai estar aqui nesse plano, a outra aqui no outro plano. Ou seja, elas não estão montadas no mesmo plano. Mas para explicar isso, eu vou admitir inicialmente que se elas tivessem, não estão, montadas sobre o mesmo eixo aqui, ó, perpendicular ao plano das espiras, o fluxo A mais o B mais o C, a somatória dos fluxos, se a gente fizer isso matematicamente, e nós fizemos isso já vetorialmente, matematicamente e exaustivamente, né? Já fizemos isso, a somatória disso aqui vai ser igual a quanto? Quanto? Zero. Nada. Nulo. Zero. Bolinha O. Entenderam? Ou seja, não ia produzir nada. O resultado, né, de eu alimentar o meu estator com tensões trifásicas, circulando correntes trifásicas que produzem fluxos trifásicos somados, se tivessem essa montagem, o resultado, nada, não produziu nada, não mudou nada, só consumi corrente, né? Só alimentei, circulou corrente e não produziu nada, né? Mas não é assim que é feito. Então, o primeiro passo é entender. Se elas tivessem essa montagem, né, a somatória seria nula. Mas elas não estão montadas elas não estão, a máquina não é um sanduíche, né, de presunto, que eu tenho pão, presunto e pão, né, fase A, B e C. Ou então, né, um sanduíche de 3 camadas aí, com 3 fatias de pão de forma. Não é assim. Elas não estão assim. Se eu pegar as 3 fatias de pão de forma, já que estamos falando aqui de pão, né? Em vez de fazer um sanduíche triplo com 3 fatias de pão de forma, eu tenho um pão de forma aqui, o outro aqui e o outro aqui em cima. Ó. Eu vou montar, faço a experiência na sua casa, em vez de fazer um sanduíche uma fatia em cima da outra, separada com manteiga, queijo, presunto, faça o seguinte, monta o seu sanduíche, lembrei do Chaves lá, né?
com as fatias defasadas de 120 graus. Olha que maluquice. Né? As fatias ali do pão de forma, as fatias do pão de forma defasadas de 120 graus. Então, se imaginar que isso daqui é uma fatia aqui, ó, né, de um pão de forma qualquer, o outro está aqui para baixo, faltou mão agora para colocar o terceiro aí. Não é assim? Então, você vai ter 3 fatias de pão de forma que não estarão sobrepostas, estarão defasadas de 120 graus, uma das outras. De modo que eu vou preencher todo ali, né, o meu ciclo trigonométrico. Não é assim? E aí? Se eu mudar, olha só, eu fiz uma mudança, pessoal, física, mecânica. Significa que na máquina, isso tem que ter, de alguma forma, tem que estar lá mecânico também. Né? Na hora de eu montar as bobinas, eu tenho que defasar mecanicamente as bobinas da fase A, da B e da C de 120 graus. Claro que se eu tiver um maior número de polos, né, isso para 2 polos, um norte e um sul. Se eu for depois criar uma máquina de 4, 6, 8 polos, de acordo com o número de polos que eu vou criar, esse ângulo de 120 graus, né, ele vira 60, vira 90, vira 30, mas isso é depois, vamos por partes. Tá? Por enquanto, se eu fosse criar uma máquina de 2 polos, eu teria 120 graus físicos de defasamento entre as bobinas da fase A, B e C. Bacana? Ao invés de elas estarem aqui umas sobrepostas às outras, um ângulo zero, né? Eu vou ter elas defasadas de 120 graus. As bobinas fisicamente montadas dentro da minha máquina, defasadas de 120 graus. E tem que estar, porque senão a minha máquina ela vai ficar desequilibrada se não tiver. Ok? Então, olha só, uma vez entendido isso, eu vou ter basicamente aqui o nosso sistema aqui, ó, defasado de 120 graus. Né? Eu tenho que a bobina da fase A, o plano dela e o vetor perpendicular, o eixo perpendicular ao plano. Né? Se eu tenho aqui a minha espira, está montada aqui, o A aqui ó, é onde passa o fluxo atravessa a espira, né? Ele atravessa a espira. Então, se a minha bobina A está aqui, minha bobina A está aqui, eu tenho o fluxo atravessando nesse sentido. Mesma coisa, ó, olha a minha bobina B. Ela entra aqui, a enrolamento, sai aqui. Tem esse giro. De modo que o fluxo vai estar atravessando, rasgando, né, a bobina B desse jeito, ó, rasgando desse jeito. E a C? Aqui, ó, C, com C', o fluxo vai estar rasgando perpendicular, um ângulo de 90 graus com o plano da bobina C. Como é que fica agora, então, já que eu não tenho mais essa situação, que aqui era muito fácil, era só somar aqui, ó, esse valor mais esse, que nós vimos que dá zero, agora não é assim mais. A resultante aqui vai mudar completamente. Por quê? Porque, detalhe, anotem, os fluxos estão defasados de 120 graus, porque as correntes estão, porque a tensão está, porque a rede trifásica da CEMIG está. E agora, não só isso, as bobinas também estão montadas defasadas de 120 graus. Entendem? Então, olha só, uma coisa é, eu tenho fluxos, as correntes que vão circular nas bobinas, das fases A, B e C, os fluxos estarão defasados de 120 graus e as bobinas estão defasadas de 120 graus no espaço, fisicamente, mecanicamente. Então, como se fosse uma defasagem dupla, né? Um tombo duplo. A tensão é defasada, a corrente é defasada, o fluxo é defasado. Ok. Só que no espaço as bobinas também estão defasadas. Como é que fica a resultante disso? Como é que eu faria a resultante disso tudo? Né? E aí, quando a gente não sabe muito bem como fazer, o que é comum nós trabalharmos na física? Ora, quando eu tenho algo acontecendo em várias direções, eu tiro uma resultante no eixo X, eu tiro uma resultante no eixo Y, e aí eu vejo a resultante final. Isso te lembra alguma coisa do triângulo retângulo? Isso te lembra lá do que a gente faz igual resistência, indutância ou capacitância e ver qual que é o Z resultante? Isso te lembra dos watts, do VAR positivo, do VAR negativo e da resultante, potência aparente? Então, quando a gente não sabe muito bem como fazer, a gente calcula sempre no eixo real, no eixo vertical, ou no caso é imaginário, quando é as grandezas da elétrica, mas o fato é, eu posso ter um eixo na horizontal, calculo no eixo na vertical, e aí eu traço a minha resultante. Então eu pego tudo que eu tenho no espaço,
veja as componentes na horizontal, veja as componentes na vertical e tira a resultante. Isso é dedução matemática. Depois nós vamos ver uma dedução gráfica que ajuda um pouco mais nesse entendimento. Beleza? Então, o campo magnético girante trifásico ele só existe porque as bobinas não têm essa montagem aqui, umas sobrepostas às outras, como se fosse pão de forma num sanduíche triplo. Não é assim. O pão de forma está defasado uma fatia da outra de 120 graus. E aí eu vou ter que tirar a resultante. Primeiro, eu vou calcular a resultante, pessoal, aqui no eixo X, ó, nesse eixo X. Então, eu vou pegar essa bagunça toda aqui, e os fluxos estão defasados, né? E calcular tudo referente ao eixo X, não é isso? Se eu fizer essas contas, eu não vou entrar no detalhe matemático aqui, porque não é muito objetivo aqui do nosso curso técnico, né? Na engenharia, a gente deduz isso e calcula passo a passo, ou passa uma atividade para os meninos calcularem, que não deixa de ser um bom exercício de trigonometria, tá? Mas aqui eu quero mostrar mais o efeito final, que é a finalidade do curso técnico. Bacana? Então vamos lá. Eu faria aqui, ó, a resultante no eixo X, do fluxo resultante no eixo X, é o A referenciado ao X, o B, olha só, a sombra do B no X, o fluxo, a bobina B está aqui. Eu tenho um fluxo B lá que está defasado também de 120 graus. Eu tenho que pegar a sombra dele aqui, a projeção no eixo X. Olha o trava-línguas aí. A projeção no eixo X. Mesma coisa aqui no C. Eu vou pegar aqui, ó, aqui tem um fluxo C. Eu vou pegar a projeção dele aqui no eixo X e a projeção do A, que é a total. O A, como está 100% no eixo X, vai ser 100%. O cosseno de zero é 1. Né? Então, pego o A todo. Vou pegar aqui, ó, cosseno. Como é que eu pego a projeção aqui? É o cosseno desse ângulo, que é o cosseno de menos 120. Cosseno desse ângulo, né? Que aqui eu vou pegar menos 120 e aqui o cosseno de menos 240. Então, olha só, o que eu fiz aqui, pessoal? Só para quem é mais curioso aí na matemática, né, para não ficar frustrado, foi muito rápido, eu queria me deliciar mais ali na aritmética, na trigonometria, na matemática. Então, olha só, o A, cosseno zero, porque está coincidindo um ângulo com o eixo X. Zero, cosseno de zero é 1. Então, aqui entra tudo. O B, eu peguei o fluxo na fase B e multipliquei pelo cosseno do ângulo aqui, ó, que eu vou pegar só essa projeção no eixo X. Quando eu pego o cosseno desse ângulo, eu estou pegando essa projeção aqui, ó, ok? Multipliquei pelo cosseno de menos 120. Mesma coisa aqui no C, peguei toda a expressão aqui, ó, do fluxo na fase C e multipliquei pelo cosseno de 240. Peguei a projeção dele no eixo X. Agora eu tenho todo mundo referenciado ao eixo X. Se eu fizer essa somatória, eu vou chegar nessa conclusão, que a resultante no eixo X, desses fluxos somados, é 3 dividido por 2 do fluxo máximo seno de ômega-t. Guarda esse valor aqui. Isso não nos diz nada ainda por enquanto. Tá? Mesma coisa vale para o y, pessoal. Né? Só que agora no y eu vou somar os mesmos fluxos, só que eu vou pegar a projeção, vou pegar a projeção no eixo y. O A, qual que é a projeção aqui do A linha no eixo y? Zero. Né? Que vai dar zero, por quê? Eu até botei zero aqui, ó, porque é o seno de zero. Quando eu quero pegar a projeção no y, é seno do ângulo. Quando eu quero pegar a projeção no x, é o cosseno do ângulo. Então, como aqui é o eixo y, na vertical, seno de qualquer coisa vezes o seno de zero, aqui o seno de zero matou o fluxo A, então já deu zero. Vou pegar o fluxo B e multiplicar pelo seno de menos 120. Vou pegar essa projeção aqui, ó, só essa sombra aqui no eixo y. Mesma coisa aqui, ó, seno de menos 240. Peguei a projeção aqui. Então, vou fazer essas matemáticas todas aqui. Quem quiser fazer, manda brasa aí. Tendo dúvida, agarrando em alguma coisa, me perguntem, que a gente desenvolve juntos, tá, pessoal? Não tem problema. Só não vou perder muito tempo no passo a passo, para a gente não agarrar muito a nossa aula aqui, beleza? Se eu fizer matemática para um lado, para o outro, papapá, patati, patatá, o que vai acontecer? O fluxo resultante no eixo y, 3 meios do fluxo máximo, cosseno de ômega-t. Opa, qual que era a resultante no eixo x? 3 meios de fluxo máximo, seno de ômega-t. E no eixo y,
a mesma coisa, só que cosseno de ômega t. Acabou aí, professor? Não, né? Não falei que a gente vai decompondo as coisas no eixo x, no eixo y, e agora tira a resultante? R, L, né? R, XL, eu tenho Z. Então vamos fazer agora o Z aqui, como se fosse um Z, né, da impedância. Eu calculei uma resultante no X, calculei uma resultante no Y, vou ver qual que é a resultante final. Aqui que é o ovo do pato lá, que eu não quero nem saber se o pato é macho, né? Eu quero é ovo. Então olha só, fiz uma resultante no X, fiz uma resultante no Y, e agora eu vou calcular uma resultante final das contas. Tudo isso porque as fatias do pão de forma, ou as bobinas do meu estator, não estão sobrepostas. Elas estão montadas defasadas de 120 graus mecanicamente, se for uma máquina de 2 polos. Olha só, que bacana, que viagem, né? A gente rala para entender e o cara projetou esse trem, né? Há mentes brilhantes aí entre nós, não é isso, pessoal? Bacana. Para fazer a resultante disso daqui, olha, é triângulo retângulo, né? É a raiz do quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, não é isso? A raiz quadrada de tudo isso daqui. Né? Isso daqui é a lei dos retângulos, triângulos e retângulos lá. Hipotenusa, beleza? Quadrado é hipotenusa igual ao somatório dos quadrados catetos. Bom, chegamos à conclusão, se fizer a matemática aqui, pegar aquela expressão ao quadrado, outro quadrado, que isso aqui vai dar 1, essa soma, né, ao quadrado aqui, do seno, do cosseno do mesmo ângulo é 1, que multiplica isso daqui, tirei raiz, cheguei que a resultante, olha que coisa mais maluca, coisa mais estranha, coisa mais interessante, que a resultante final de eu ter um sistema trifásico alimentando o meu estator com bobinas também dispostas mecanicamente de forma trifásica, defasadas de 120 graus, é que eu vou ter um fluxo resultante que não tem nem seno de ômega t, nem cosseno de ômega t. Opa, pensa aí. Se a resultante é um valor aqui, ó, 3 meios de fluxo máximo, não tem seno nem cosseno. Se não tem seno nem cosseno, significa que não varia no tempo, porque aqui é o seno de ômega t. Né? À medida que o tempo passa, se é a frequência de 60 Hz, 50 Hz, não importa, né? A senoide ou o cosseno, né? Ele vai variando ao longo do tempo. Se não tem seno de ômega t ou cosseno de ômega t na resultante final, significa que ele não varia com o tempo. Não importa se é 60 Hz, se é 50 Hz, o que importa é que o fluxo resultante é 3 meios, um valor constante do fluxo máximo. Então, eu vou ter um fluxo máximo que eu calculo através da corrente máxima, que depende da tensão de alimentação, enfim, né? Uma vez que eu calculei um valor, o fluxo resultante ele é constante, é um valor constante. Como é que eu entendo isso, professor? Não estou entendendo isso. É como se fosse, simplificando a nossa vida aqui, pessoal, olha que moleza, um ímã permanente, norte-sul fixo, com que produz um campo magnético, um fluxo magnético constante, um ímã permanente, um ímã natural da natureza aí, né? Porque nós podemos construir eletroímãs que eu aumento a corrente na senoide, ele fica muito intenso, eu diminuo a corrente, diminui a intensidade. Depois ele vai no negativo, ele muda a polaridade de norte para sul. Ou seja, quando eu alimento um eletroímã em Ca, corrente alternada, né? Eu tenho cada hora o meu ímã, uma hora é norte-sul, depois sul-norte, ele aumenta a intensidade, ele diminui a intensidade e fica nessa brincadeira de acordo com a frequência da rede. É um eletroímã variável de acordo com a frequência da rede. Nesse caso aqui, a resultante é um eletroímã, é um ímã que a gente criou ali, fixo, que não varia, não atinge um pico máximo, chega a zero, inverte a polaridade no mar. Não tem isso. É constante. É como se eu tivesse aqui um ímã e esse ímã vai começar a girar ali dentro do estator. O tamanho do fluxo produzido por ele, do campo magnético produzido por ele, esse tamanho aqui, a intensidade dele, o módulo dele, é constante. E por que ele vai girar? Aí, se a gente começar a ver, né, as características das senoides, vou até avançar um slide aqui, ó, só chegando aí na tela o nosso Yoda, né, para poder falar que isso daqui realmente, né, pessoal, é para os fortes, né, essa matemática, esse entendimento não é para os fracos, não. E poucas pessoas sabem a origem desse campo magnético girante. Até admitem a sua existência, mas não fazem a menor ideia de onde ele surgiu, como que ele surgiu, que mágica que é essa, né?
E se a gente pode começar a explicar de outras formas, eu já volto naquele slide, da seguinte maneira, olha só. Se eu pegar aqui o pico da fase A, coincide com metade, olha lá, está descendo uma aqui e está subindo a outra. O pico de uma senoide da fase A coincide com a metade da fase B e C, só que com um sinal contrário. Quando uma senoide está no máximo, ao máximo dela aqui, as outras duas têm metade do seu valor e com sinal contrário ao pico. Uai, quer pegar um pico aqui de baixo? Vamos pegar um pico negativo. Sobe com o mouse aqui, subir com o mouse. Ó. As outras duas, elas estão se... Olha lá, nesse ponto aqui é igual para as duas. Ó. Elas estão se cruzando, né? Fugiu o nome, gente. Se interceptando. Fugiu, perdão o nome. Interceptando, cruzando. Vamos fazer assim para ficar mais fácil, né? O pico negativo é metade do positivo das outras duas. Vamos pegar esse aqui de cima, ó, o máximo aqui. As outras duas, o valor aqui é o mesmo, elas se cruzam com sinal contrário e com metade do valor do pico. Então, isso aqui é 10, eu tenho 5. 10, eu tenho menos 5 na B e na C. Se, por exemplo, eu tenho aqui a fase A mais 10 volts, por exemplo, alguma coisa assim, aqui é fluxo, né? Então, a unidade aqui seria Weber, enfim. Mas se eu tenho 10 unidades aqui, eu tenho menos 5 e menos 5 na B e na C. Então, se a fase A está com mais 10, a fase B e C está com menos 5 e menos 5, identicamente. Qualquer ponto que você pegar aqui no máximo, ó, isso acontece. Ou seja, quando eu tenho aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Quando eu tenho na fase A o máximo de 10, aqui pega menos 5, aqui pega menos 5. Os 10 produzidos aqui, 5 vem para cá, 5 vai para C. 5 vem para B, 5 vem para C, saindo 10. Sai 10 do A, 5 para B, 5 para C. Na hora que sai aqui 10 da B, o B chegou no máximo, metade vem para o A, metade vem para o C. De modo, pessoal, qual que é a resultante? Vou pegar física aí, né? Eu tenho aqui uma força de 10 para cá, saindo do A, 5 entrando no B, 5 entrando no C. Então, se eu fizer uma guerra de vetores, aí, se fosse puxar uma corda, né? Eu tenho alguém puxando uma corda de 10 aqui para frente, alguém puxando 5 para cá e 5 para lá. Olha a resultante que vai ter. Se eu aplicar essas forças, né? Puxa no meio, puxa para baixo, puxa para cima. Eu vou ter uma resultante, essa setinha preta aqui. Um ímã que estaria nessa posição, a ponta aqui, apontada aqui. E na hora que o pico está na B? Na hora que o pico está na B, mesma coisa, eu vou ter uma força puxando muito grande aqui, outra força puxando para cá, outra força puxando para lá. A resultante está apontando aqui. Se eu fizer isso a cada instante de tempo, pessoal, eu vou ver que fica assim, ó, depois na C, ó, ela vai fazendo isso daqui. À medida que as senoides nas fases vão avançando, o máximo é na A, agora o máximo é na B, agora o máximo é na C, agora o máximo é na A, agora... Opa, girei errado? Não, girei, né? Máximo é na A, máximo na B, máximo na C, máximo na A, máximo na B, máximo na C. Entenderam? À medida que eu vou tendo os picos dos máximos, à medida que a frequência vai desembolando, né? O máximo da A, depois o máximo da B, depois o máximo da C. À medida que eu vou tendo os picos, respectivamente A, B, C, depois começa tudo de novo, A, B, C, ou A, C, B, depende da sequência de fase que nós estamos adotando no sistema, né? Nó! E aí, pensa aí, depende da sequência de fase que nós estamos adotando no sistema, porque aqui o pico, ó, saiu do A e foi para o B. Se sair do A e for para o C, mudei a sequência de fase. Já vou pegar o gancho aqui para explicar por que quando nós mudamos a sequência de fase, o motor gira para um lado ou gira para o outro. Puxa vida, hein? Vocês já pegaram, já viram onde eu quero chegar? Se o pico for na A, depois o pico for na B, aqui, ó. Se o pico for na A, depois na B, olha o movimento que eu tenho. A, B, C. Então, eu estou girando assim, ó. A, B, C. Olha como é que eu estou girando. Fisicamente mostrando. Agora, se ao invés de A, B, C for A, o A está aqui, a setinha aqui. Agora, se eu passar para o C, ó, o B fazia assim.
Se eu passar para o C, agora vai fazer isso aqui, ao contrário. Depois eu vou passar para o B, depois para o A, depois para o C. Olha só, começa a rodar aqui com essa setinha aqui. Primeiro A, resultante para cá. Depois B, tá para cá. Isso é sequência ABC. Agora A. E agora do A eu vou pular lá para o C. Qual que é o resultante do C? Para baixo. Então eu posso girar, no meu caso, que estou aqui do outro lado da tela, né? Eu posso girar no sentido aqui horário, ou eu posso girar no sentido anti-horário. O meu motor pode girar no sentido horário ou anti-horário. Depende de qual fase virar depois da A, perdão. A A está aqui. Se for a B, eu giro para cá. Se for a C, eu giro para o outro lado. Então, olha como é que a gente conseguia agora, de uma forma muito tranquila, muito simples, explicar como é que como que a sequência de fases ABC ou ACB influencia no sentido de giro, porque ela influencia exatamente no meu campo magnético girante. Professor, já me perguntaram isso, eu não consigo entender, porque quando eu mudo as fases, o meu motor gira para o outro lado. Se o motor gira para o outro lado, porque você inverteu o campo magnético girante. Simples. É uma pergunta simples, com uma resposta simples, mas que muitos, acreditem, não conseguem entender. Simplesmente aceitam. Troca as fases, troca duas fases qualquer aí, que o motor gira para o outro lado. Decorou, ele sabe. Mas por quê? Porque eu estou mudando o meu campo magnético girante. Se o pico aqui for A, depois o pico for B, ele vai girar para um lado. Se o pico for A, depois o pico for C, do A eu pular para o C, ao invés dele girar para um lado, ele vai girar para o outro. O campo magnético inverte. O campo magnético girante da máquina inverte. E aí o rotor, o eixo, vai acompanhar o campo magnético girante. Esse é o princípio das máquinas. Olha que fantástico. Né? O rotor, o eixo do meu motor, acompanha o giro do campo magnético girante. Afinal de contas, quem está girando ali é um ímã que apareceu na máquina. E o rotor, a parte do eixo lá, aquela gaiola de esquilo que nós falamos, aqueles anéis em curto-circuito, aquilo ali é metálico, vai estar sujeito à ação desse ímã girando. Se ele está sujeito à ação desse ímã girando, né, como é metálico, ele vai tender a acompanhar o campo magnético girante. Se o campo magnético girante gira para um lado, o rotor gira para um lado. Se o campo magnético girante gira para o outro lado, o rotor gira para o outro lado. Olha que bacana, que explicação, como é que ficou bacana aí esse entendimento. Né? Por isso que eu faço questão de explicar em detalhes esse campo magnético girante, poder simplesmente chegar e falar com o pessoal, não, alimenta trifásico no estator e surge um campo magnético girante. Por quê? O que isso impacta? Quais são as implicações disso? Né? Então, a partir de agora, os senhores já sabem responder como surge o campo magnético girante, como que ele não surgiria se as bobinas estivessem montadas sobre o mesmo eixo, mas como não estão, né, ele surge. E por que eu, se eu trocar a ordem, né, do pico do A, do pico do C, do pico do B, se eu mudar essa ordem, por que ele muda o sentido de giro do motor? Porque o campo magnético girante vai mudar o sentido do giro. Fantástico, né? E aí é o que nós temos aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha lá, tudo na A, um pouco na B, metade na C. Né? Tudo na A, metade na B, metade na C. Olha a resultante disso. A resultante está aqui embaixo, para cima. Aí se eu passar vou passar um quarto de volta aqui. Eu vou ter de novo um máximo aqui, metade, metade. A resultante disso daqui, se eu fizer a soma de forças, a somatória das forças, olha para onde está o meu H, o meu campo magnético, olha onde está o meu ímã. No outro momento, passei aqui mais um outro momento aqui, mais 30 graus na senoide, estou avançando no meu ciclo de senoide. A resultante dessas forças é para cá, a resultante dessas forças é para cá, a resultante... Então percebam, pessoal, isso aqui ó, a cada trecho da minha senoide, ok? Cada trecho da minha senoide. Dividi aqui em metade da senoide 3 posições, metade da senoide 3 posições, 60 graus, né? Então aqui, ó, a cada 60 graus, como que ficaria a resultante do campo magnético? 60, 120, 180. Foi meio ciclo. O outro meio ciclo, 60, 120, 180 do outro semiciclo. Percebe? Se eu pegar isso aqui, a resultante, ó, primeiro 60 graus,
0 graus, 120, 180. Mais 60, mais 60, mais 60, voltou. Isso aqui vai me produzir um ímã girando no centro do motor. Tudo que tiver aqui no centro do motor, o meu rotorzinho que vai estar aqui no centro do motor, vai ter um imã aqui, ó, potente girando, ele vai tender a acompanhar. Né? Isso aqui é metálico. Né? O ímã atrai coisas metálicas. Esse ímã que vai aparecer girando aqui, que o tamanho dele é constante, não muda, não fica fraco, forte, zero, não tem isso não. E nós vimos pela matemática que ele é constante. Ele vai tender a levar tudo girar com ele. Ele vai tender a levar o rotor a girar junto com ele. Se eu mudar o meu campo magnético girante de horário para anti-horário, o rotor, né, que estava girando para um sentido, vai girar para o outro. Ele acompanha o campo magnético girante. Fantástico, né? Uma bela descoberta que nós fizemos aí, não é assim? Bom, tinha uma animação aqui, pessoal, muito bacana. Essa animação aqui é muito didática, mas eu não sei porquê, parece que o Flash, o Adobe Flash Player, alguma coisa assim, foi descontinuado. Eu não estou conseguindo abrir de jeito nenhum, rapaz. Já tentei aqui e eu vou continuar tentando. Se eu conseguir, eu gravo depois, eu mostro para vocês. Vou ficar devendo por falha técnica e não estou conseguindo abrir esse arquivo de jeito nenhum. Não abre, não funciona, tá? Mas tem um outro vídeo aqui que vai mostrar isso para nós de uma forma bacana também. Ah, Laura, o que nós temos aí? Olha a nossa senoide aqui. Olha o pico da azul e a metade da vermelha e da verde. Olha o pico negativo da verde e as duas opostas na metade em cima. Tá vendo? E a cada instante, nos meus 60 Hz aqui, ó, vai viajando aqui. Olha como é que confusão que fica. Isso daqui eu estou mostrando individualmente, pessoal. Opa, perdão. Estou mostrando aqui individualmente para cada fase, mas eu tenho que fazer a somatória desses três. Se eu fizer a somatória do verde, do vermelho e do azul, eu vou ter exatamente algo fixo que está girando nessa mesma velocidade aqui. Aqui eles estão variando os fluxos aqui, tá vendo? Eles ficam variando mesmo. Fluxo A, fluxo B, fluxo C, são todos senoidais. Ficam variando no tempo. Mas a somatória deles, quando as bobinas aqui, ó, estão defasadas de 120 graus, o fluxo está defasado de 120 graus e as bobinas também estão defasadas de 120 graus. Aí eu tenho essa maravilha acontecendo, eles variando aqui, que a somatória ponto a ponto aqui, ó, dos três vai ser sempre algo constante, girando com velocidade constante. Girando com a velocidade síncrona, que nós vamos apresentar a partir de agora. Ok? Se eu somar ali a todo instante ali as três cores, sempre eu vou ter algo tamanho fixo girando no que nós chamamos de velocidade síncrona. Agora eu posso falar isso sem medo, né? A resultante que nós temos aqui é algo girando com o mesmo tamanho, como se fosse um grande ímã norte-sul, girando aqui com uma velocidade síncrona, que nós chamamos. Ok? Obviamente, se eu colocasse A com A, o B com B, C com C no mesmo plano, isso não aconteceria. Acho que já ficou claro nessa altura do campeonato aí. Ok? O que é a velocidade síncrona, né? O que é isso, né, pessoal? O que significa isso, essa velocidade que eu acabei de citar, que vai girar o meu campo magnético girante trifásico, né? Ele é dado por quê? Ômega S, ômega velocidade. Alguns livros vão chamar ômega de N, NS, tá? A mesma coisa, N ou ômega, velocidade, da mesma forma, depende muito do autor, da base que ele usou. Então, vocês vão ver ômega, vão ver N, não faz diferença. E, normalmente, essa velocidade é dada em RPM, rotações por minuto, que depende da frequência do estator. Ixi, o que é frequência do estator? É a frequência de alimentação de tensão do estator. Frequência da CEMIG, frequência da rede, 60 Hz no Brasil, 50 Hz no Paraguai. Mole, né? Então depende da frequência da rede e do número de polos da máquina. Então se eu multiplicar 120 vezes a frequência da rede dividido pelo número de polos, eu vou achar a minha velocidade síncrona, que esse campo magnético girante vai girar em rotações por minuto. Quantas rotações por minuto eu vou ter? Exemplo, para a gente falar, já vou mostrar um videozinho aqui, dois na verdade, que vão ilustrar isso aí melhor. Ok? Exemplo,
qual que seria a velocidade do campo magnético girante trifásico, considerando a frequência da rede 60 Hz, igual está aqui, e o número de polos igual inicialmente 2, depois 4, 6 até 8. Né? Se a gente pegar os motores de indução aí, pessoal, já vê que o mais comum dos motores de indução é 2 polos, 4 polos é o que a gente mais encontra na indústria, 6 polos, 8 também em alguns casos. Né? O que mais a gente vê são de motores de 4 polos quando fala motor de indução. Tem também de 10 e 12 polos, mas são motores mais feitos sob encomenda. Tá? Os mais comuns de prateleira que nós falamos é de 4, o mais comum 6, 8 e alguns de 2 também. Só aplicar essa formuleta aqui, ó, 120 vezes 60 dividido por 2. Ou seja, com 2 polos, 120 vezes 60, se for tudo no Brasil, já vai ser uma constante aí, né, pessoal? Vocês podem fazer direto aí. Quanto que dá 120 vezes 60? Faça comigo que vocês decorarem. 7.200. 7.200 dividido por 2 polos, 3.600 RPM. Com o tempo vocês vão guardar. Eu sei que quando a máquina são 2 polos, a velocidade síncrona do campo magnético girante é 3.600. Se a máquina for 4 polos, vai ser 7.200 dividido por 4. Ou 3.600 por 2, né? Porque você já dividir por 2 é isso. Dividido por 2 de novo é o quê? 1.800. Ou seja, eles vão decorar com o tempo que a máquina de 4 polos, o campo magnético girante ou velocidade síncrona que nós falamos é de 1.800 RPM. Muito comum também o motor de 6 polos, onde a velocidade do campo magnético girante é de 1.200 rotações por minuto. Ok? E por fim, um dos mais comuns que nós temos também, o mais comum é 4, né? Mas assim, do que a gente encontra aí por aí afora, 2, 4, 6 e 8, se for 8 polos, eu vou ter uma velocidade do meu campo magnético girante de 900 RPM. Obviamente, eu devo perceber que quanto maior o número de polos, mais lento vai ser o giro do meu ímã. Meu ímã vai girando de forma mais lenta de acordo com o número de polos. Então, uma máquina com grande número de polos, eu tenho uma velocidade de rotação por minuto baixa. Isso é importante dizer, porque lá em máquinas síncronas, quando chegarmos lá, vocês vão ver que os hidrogeradores, né, Itaipu, por exemplo, os grandes geradores, as grandes usinas elétricas à base d'água, né, as hidrelétricas, o gerador é muito grande e ele gira com o eixo dele é vertical, então eu não consigo ter velocidades. A água, né, quando eu gero energia à base d'água, eu não consigo, através da água passando pela turbina, pelas fases da turbina, velocidades muito altas. Eu não consigo girar uma turbina a 3.600 RPM, a 1.800 RPM, a 900 RPM, muito difícil. A água tem força, mas não tem velocidade. E aí, o que eu faço? Nós aumentamos o número de polos, máquinas com 90 polos, 100 polos, 70 polos, 60 polos, e aí a velocidade de rotação é lá de 80 RPM, 60 RPM, ok? 60 rotações por minuto, são velocidades de giro bem mais baixas. Quando eu gero energia através de termoelétrica, a vapor, né, a gás, e aí o vapor sai com muita pressão. Eu consigo girar as turbinas em altíssima velocidade. Então, os geradores de termoelétrica a vapor, por exemplo, tranquilamente consigo girar 3.600 RPM, 1.800 RPM, é muito comum 3.600. Mas isso eu falo para máquinas síncronas, né? No nosso caso aqui, que nós estamos ainda nas máquinas assíncronas, os motores de indução, mais precisamente falando, né? O comum é 2, 4, 6 e 8 polos. Quando eu for para máquinas síncronas, dependendo do tamanho, dependendo da turbina, dependendo, né, do tipo de fonte de energia que eu vou gerar, aí eu vou ter máquinas de polos salientes, máquinas de polos lisos, nós vamos ver essas características lá. E aí eu aumento muito o número de polos nas hidrelétricas, nas termoelétricas é 2 ou 4, é padrão, 2 ou 4 sempre, né? Vocês vão ver isso daí. Tá? São características que agora nós vamos começar a tratar, a conversar, a falar sobre, que tem a ver com a velocidade do campo magnético girante. Tudo é em função da velocidade síncrona, tudo será função do meu campo magnético girante. Viram só que bacana? Ok? E aí, eu vou colocar aqui agora rapidinho um vídeo
de um canal, acho que é Electricity, um canal excelente, um vídeo fantástico, está no YouTube para vocês acessarem, né? Vão lá, tem vários vídeos bacanas, interessantes nesse canal, fiquem à vontade para divulgar, né? Para assistir, para aprender. Eu gosto muito desse professor, fantástico, e ele fez uma experiência que nós conseguimos fazer também no nosso laboratório, lá na escola. Infelizmente, nós estamos aí com essa dificuldade, né, no ensino remoto, mas tão breve nós voltemos lá às nossas aulas no laboratório, dá para a gente reproduzir isso, nós fazemos isso lá também, a gente consegue fazer isso, para vocês perceberem, né? O que a gente faz? Provar a existência do campo magnético girante, porque a gente não vê, né? Você não vê o ímã lá girando, você tem que acreditar. A gente não vê, mas eu consigo fazer alguns testes para identificar que ele existe, que ele é real e que ele está ali. Querem ver só? Deixa eu colocar aqui o vídeo para vocês. Opa, primeiro, pessoal, nós temos aí uma animação. Esse não é o vídeo dito ainda não, tá? Só uma animação que eu coloquei. Eu coloquei aqui, nós temos 3 bobinas, azul, vermelho e verde, defasadas de 120 graus. Então, mecanicamente, elas estão defasadas de 120 graus, né? Tá vendo aí? E como resultado, vai ter esse ímã girando aí. Então, eu vou ter aqui as senoides, você pode ver aqui pelo gráfico aí, as 3 senoides defasadas de 120 graus no tempo, alimentando 3 bobinas que estão também defasadas mecanicamente dentro do motor, né? Representando o que seria dentro do estator. E tem uns voltímetros aqui só para mostrar como é que a tensão varia instantaneamente em cada bobina e o resultado que nós vamos ter. Quer ver? Deixa eu soltar o vídeo aqui que vocês vão perceber. Olha lá. Então agora, se eu alimentar com tensões trifásicas as 3 bobinas defasadas mecanicamente de 120 graus, eu consigo ter esse resultado aí, que é esse ímã fixo, com módulo fixo, que está girando. Viram só? Vou colocar de novo aqui, ó. Olha lá. E esse ímã vai puxar o rotor e vai tender a fazer o motor a girar, entrar em funcionamento. Olha que legal, né? Então, tudo começa por aí. Claro que não é tão simples assim a explicação do rotor girando numa máquina de indução. Vocês vão ver por quê, né? Mas o princípio é esse, ok? Então, essa animação serve para auxiliá-los aí no entendimento do campo magnético girante. E eu vou passar também um próximo vídeo, que é o que eu comentei sobre... Só um minuto, vou abrir ele aqui. Que eu comentei que é desse professor que mantém esse canal aí fantástico no YouTube. Já vou abrir aqui, pessoal. Só um minuto. E aí, o que vocês estão achando do campo magnético girante? Tenho certeza que vocês vão... Opa, abriu aí, ó. Nesse vídeo eu vou te mostrar de forma simples e rápida como funciona o motor. Só um minuto, pessoal, que eu vou aumentar a tela aqui. Isso. Motor de indução trifásico. Então se liga. Basicamente, um motor elétrico é constituído de 2 partes. O estator, a parte fixa, e o rotor, que é a parte girante. A diferença básica entre um motor de indução para motores universais, como os motores de furadeiras e eletrodomésticos, é que em motores desse tipo, motores universais, eu tenho conexão elétrica na parte girante, no rotor, através do coletor e através de escovas. No motor de indução, eu já não tenho conexões elétricas aqui. Tudo vai ser feito por indução, semelhante a um transformador. Como é que vai funcionar essa indução? Eu tenho aqui, esse motor é trifásico, existem motores também monofásicos, não é o caso agora, nós vamos entrar nesses detalhes. Esse motor trifásico, eu tenho as bobinas conectadas de forma igual nas 3 fases, para aproveitar a defasagem entre elas. Nós sabemos que as fases são defasadas em 120 graus. Então, fisicamente, isso aqui me ajuda a aproveitar essa diferença entre as fases e criar aqui um campo girante. Esse campo girante vai induzir na minha parte móvel aqui, que é o rotor, vai induzir um outro campo que tende a ser contrário a esse aqui. E ele vai atrair o estator, através do campo girante, vai atrair o rotor e fazer com que ele gire. É isso que nós vamos tentar mostrar para vocês na prática. Se existe o campo magnético aqui,
e se ele realmente é girante. Gostaria de deixar claro para que você não tente repetir esse teste em casa. Você pode queimar seu motor. Esses testes só podem ser feitos por um curto espaço de tempo. Primeiro, para tentar ver a presença, tentar notar a presença do campo magnético, eu vou colocar aqui essa chave de fenda e vou ligar em 3, 2, 1. Vocês podem notar que houve o campo magnético, inclusive atraiu a chave de fenda. Muito bem, eu tenho a presença do campo magnético, mas ele é girante? Como é que eu posso tentar mostrar isso? Posso usar, por exemplo, uma simples bússola. Vou colocar essa bússola em contato aqui com a lateral e se realmente eu tenho esse campo girante, ele vai atrair o ponteiro da bússola e fazer com que ela gire. Vamos ver se isso vai acontecer? Eu vou ligar em 3, 2, 1. Vocês podem notar que a bússola girou, comprovando assim que existe o campo girante. Mas uma maneira mais simples de mostrar é essa aqui, que os meus professores do Cefet Minas Gerais nos mostraram lá em 1988. Como é que funciona? Eu vou colocar aqui esse tubo metálico e se realmente o estator vai criar um campo aqui, eu teria a criação do campo contrário no meu tubo que vai acompanhar o campo girante. Será que isso vai acontecer? Vamos ver, eu vou posicionar aqui e vou ligar em 3, 2, 1. Nós vimos aqui o giro nesse sentido. O que aconteceria agora se eu inverter duas fases? Vamos dar uma olhada? Muito bem, já invertemos duas fases, vamos ver o que vai acontecer? Em 3, 2, 1. Agora houve o giro no sentido contrário. Comprovamos assim a presença do campo girante. Por que o meu tubo metálico não girou com tanta velocidade quanto se eu estivesse utilizando um rotor? É porque o rotor é preparado para isso. Esse aqui é um rotor de gaiola de esquilo, eu tenho um núcleo metálico aqui e tenho as minhas espiras aqui que são feitas em alumínio, curto-circuitado nas extremidades, mancais apropriados, rolamentos, que fazem com que eu tenha um maior aproveitamento e maior eficiência do motor, acompanhando aqui o campo girante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Ok, pessoal. Então viram que bacana? Acho que fechou bem o entendimento aí. Vou deixar o link do canal da Electricity, né? Para vocês quem quiser seguir. Vale muito a pena, né? No YouTube. Tem vídeos fantásticos lá, realmente profissional de grande qualidade, nos ajudando a dar o entendimento adequado para o campo magnético girante. Entenderam? Bacana, pessoal? Então é isso. Basicamente, nossa aula hoje, já estamos aí com 52 minutos, para entender o campo magnético girante. Por que você gasta uma aula para explicar isso? Porque é fundamental entender desde a origem até a questão matemática, a questão gráfica, a questão do entendimento, ver acontecer de fato, para vocês daqui em diante, quando a gente falar em velocidade síncrona, né, já vai se ligar que é do campo magnético girante, quando falarmos do campo magnético girante, que quando a gente alimenta o estator da máquina, ele se forma, e já vê que o contrário também é verdade, né? Quando a gente começar a gerar energia, o oposto vai ser verdade também, mas vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. E aí nós vamos desenvolver tudo agora a partir desses conceitos da aula de hoje. Bacana? Beleza? Dúvidas, considerações, sugestões, só deixar lá no nosso grupo que a gente vai correr atrás. Beleza, pessoal? Muito obrigado, boa noite, bom descanso, fiquem todos aí com a paz gloriosa.